Edmilson. Então, bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento da 6ª Câmara Julgadora do TIT, do dia 3 de março de 2022. Alerta a todos que essa sessão está sendo gravada e ficará disponível no YouTube, no canal do Tribunal. Também peço a todos que mantenham os microfones no mudo enquanto não estiverem falando, para evitar ruídos e microfonia. Nós vamos pela ordem da pauta, priorizando os pedidos de sustentação oral. Eu começo, então, formalmente a sessão, verificando o quórum de presença dos integrantes da Câmara. Só falta o doutor Ítalo confirmar presença. Pronto. Então, todos confirmaram presença, estão presentes além de mim, doutor João Marcelo, que hoje está substituindo a doutora Heloísa, doutor João Carlos Silag e doutor Ítalo. Assim, dou início formal à sessão. Primeiro processo da pauta com pedido de sustentação oral é o do autuado EBN Comércio, Importação e Exportação Limitada, auto de infração 4124663, um recurso misto de relatoria do Dr. João Carlos Silag, pedido de sustentação oral pelo Dr. Rafael Pinheiros Lucas Ristel, que já se encontra aqui presente. Bom dia, Dr. Rafael. Eu passo a palavra, então, ao relator Dr. João Silag, para a leitura do relatório, e depois a gente parte para a sustentação oral. Bom dia a todos. Trata-se de um recurso misto envolvendo 5 acusações. Acusação de falta de pagamento do imposto apurado por meio do levantamento fiscal, com base no artigo 509 e 509A do regulamento. 2 itens referentes à falta de escrituração no livro Registro de Entradas de notas fiscais, e o item 4 é crédito indevido decorrente de operações de devolução de mercadoria sem a presença de notas fiscais emitidas pelos destinatários das mercadorias. E o item 5, falta de emissão de nota fiscal de remessa de mercadorias para industrialização. Então, essas são as acusações. Obrigado, doutor João Silag. Passo a palavra, então, para o doutor Rafael para a sustentação oral. Doutores, bom dia novamente. É um caso, o doutor Silag enfrentou aí provavelmente bastante coisa, são 5 itens com recurso de ofício, recurso da autuada. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Eu queria chamar a atenção de 2 pontos dos primeiros itens, dos itens 1 e 2, que talvez sejam os que estão mais confusos. Então, na verdade, eu queria só tentar delimitar exatamente o que aconteceu, porque ele já teve algumas idas e vindas de diligência em primeira instância, um julgamento em primeira instância analisando 2 formas, duas questões diferentes. Então, acho que é importante a gente só delimitar esse cenário, e vou ser bem breve. Basicamente, os itens que eu vou mencionar são os itens 1 e 2. O item 1 é um levantamento fiscal, né, em que foi constatada uma suposta divergência de recebimento de mercadorias a maior do que as saídas dela, e por isso está sendo cobrado o imposto sobre elas. E o item 2, por sua vez, ele exige uma multa pela não escrituração dessas mesmas entradas, né? Essas entradas que teriam ocorrido em volume maior do que as saídas. Muito bem. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar, e isso foi trazido lá na impugnação e foi objeto até de diligência, é que dessas notas, e aí o valor mais expressivo está consolidado nessas 5 notas, são 5 notas emitidas por uma empresa chamada Grimaldi. O que acontece? Desde a impugnação, nós demonstramos que essa operação não ocorreu. O que acontece? Essa empresa emitiu essas 5 notas para antecipar dividendos perante o banco.
Isso foi descoberto, ela tem um processo de falência contra ela, contra essa empresa, que supostamente teria vendido mercadorias para a autuada, tem inquérito policial, e, além de tudo isso, o fiscal autuante, de forma diligente, também analisou esses documentos, reconheceu que essas operações não ocorreram, e ele, de forma diligente, também pediu uma comunicação para a transportadora, que estaria na nota. E a própria transportadora reconheceu que não transportou essas mercadorias. Portanto, essas 5 notas emitidas pela empresa Grimaldi foi já atestado que não ocorreu essa operação, de forma que essas notas, inclusive pela decisão de primeira instância, foram excluídas tanto do item 1 quanto do item 2. No item 1, elas geravam uma diferença de saídas, né? Com a sua exclusão, essa diferença acaba sendo cancelada, e no item 2, que estava sendo cobrada a multa por não escrituração dessas notas, tendo em vista que essa operação não ocorreu, essas notas não deveriam ser escrituradas. Essa operação não chegou a ocorrer, como já reconhecido. Então, assim, o primeiro ponto, foi reconhecido a necessidade de cancelamento dessas 5 notas no item 1 e 2 pela autoridade fiscal, tá? Já foi reconhecido por ela, de forma que é um ato incontroverso, né? Reconhecido pelo próprio fiscal autuante, e, inclusive, que está nas folhas, vamos lá, nas folhas 306, que é o parágrafo 4º da folha 306, o fiscal autuante reconhece que essas 5 notas não amparam operação alguma e, portanto, têm que ser canceladas do item 1 e 2. E, consequentemente, a representação fiscal também, em seu recurso de ofício, ela reconhece também a necessidade de serem retiradas essas exigências dessas 5 notas, que são a 3832, 3833, 3834, 3835 e 4116. Então, em relação à exclusão dessas 5 notas do item 1 e 2, nós temos o reconhecimento pela autoridade autuante, nós temos a decisão de primeira instância nesse sentido, e recurso de ofício também a representação fiscal opinando por manutenção da decisão de primeira instância. Muito bem. Por outro lado, não basta apenas que essas notas sejam excluídas do item 1 e 2. Em relação ao item 2, também a gente pede a consunção da multa aplicada nessas notas. Por quê? Porque isso foi analisado também pela decisão de primeira instância. Por que nós pedimos a consunção? E aí a questão é bastante simples. Como eu disse, exatamente as mesmas notas que teriam sido emitidas contra a autuada foram necessárias para se chegar à conclusão do levantamento fiscal, ou seja, que teria saída sem emissão de nota, entradas a maior, e também foram objeto do item 2, que é a falta de escrituração dessas notas. Então, nós temos aí uma atividade meio, que é a não escrituração, que gerou tanto a multa do item 2 quanto o imposto e multa do item 1. E, para que não reste dúvida em relação a isso, basta uma simples olhada no próprio relato do auto de infração, tanto no item 1 quanto no item 2, o auditor autuante ele estabelece que ele indica o fundamento de suas provas no mesmo anexo, que é o anexo 2 do auto de infração. Então, nós temos as mesmas notas, todas as notas que estão no anexo 2 são exatamente as notas que fundamentam tanto o item 1 quanto o item 2, de forma que não há controvérsia em relação à origem dessas duas infrações. Então, tendo em vista que a multa do item 2 é baseada, por falta de escrituração, das mesmas notas que foram utilizadas para chegar à conclusão de uma diferença no levantamento de estoque, que é objeto do item 1, nós pedimos a consunção do item 2. Então, eu queria me limitar a esses 2 itens que eu acho que são mais confusos mesmo, para poder explicar aos senhores para o julgamento. Agradeço a atenção. Obrigado, doutor Rafael. Então, passo a palavra para o doutor João Silag para a leitura do voto. Obrigado, cumprimento o doutor Rafael pela objetividade da sua sustentação oral.
e vou apresentar o meu voto. Inicialmente, eu afasto a preliminar de nulidade do auto, entendendo que, verificando que todos os elementos previstos no artigo 142 do CTN se encontram presentes no auto de infração, não vejo, portanto, qualquer motivo para a nulidade do auto. Aí eu passo a examinar conjuntamente os recursos ordinário e de ofício. Com relação ao item 1, que trata da apuração de falta de pagamento do imposto por meio de levantamento fiscal, foram apuradas as diferenças, operações não oferecidas ao fisco, e entendo que o ponto central, inclusive atacado pelo contribuinte, com relação aos índices do IVA que foram aplicados. Porém, em resposta, inclusive, à diligência, foi esclarecido que esses índices de valor agregado foram obtidos através de cadernos elaborados pela Diretoria de Estudos Tributários e Econômicos, a DETEC, da Secretaria da Fazenda, e esses índices encontram-se, inclusive, nos demonstrativos de cálculo, apresentados nos demonstrativos de cálculo, as folhas 20 e 21 dos autos. Embora eu entenda que não houve cerceamento ao direito de defesa nesse sentido, quanto aos IVAs, aos índices aplicados, de qualquer forma, ainda que se entendesse que houvesse alguma obscuridade com relação ou algum erro com relação a esses índices, entendo que não é motivo para se pedir a nulidade do cancelamento do item da acusação, do item 1, uma vez que, no caso, se fosse considerado erro de fato, seria passível de correção, retificação por esse órgão julgador, ou de pedido desse órgão julgador para que, eventualmente, o agente fiscal procedesse à correção dos cálculos ou retificação dos demonstrativos e até do crédito tributário, mas não vejo isso como motivo para se considerar que há alguma questão com relação aos índices aplicados. Não considero que isso não seria motivo de nulidade ou para cancelamento da acusação. Portanto, eu entendo procedente o item 1. Com relação ao item 2, conforme bem esclarecido pelo douto patrono do contribuinte, realmente entendo que há uma relação de consunção entre os itens 1 e 2, porém, diferentemente da decisão recorrida, que, por ter cancelado o item 1, manteve o item 2, uma vez que eu mantenho o item 1, quer dizer, na verdade, eu provejo o recurso de ofício nesse ponto, estabelecendo o item 1, então eu cancelo o item 2, por entender que realmente o item 2 se configuraria numa conduta a meio para o atingimento da infração prevista no item 1. Desse modo, então, cancelo o item 2. E tanto o item 2 quanto o item 3, na verdade, são infrações regulamentares reconhecidas, inclusive pelo contribuinte e comprovadas nos autos, pelas provas, apenas com relação ao item 2, há 4 notas fiscais que, quer dizer, o agente fiscal havia reconhecido que deveriam ser excluídas 2 notas fiscais por se tratarem de operações sujeitas ao ISS, e depois o julgador de primeira instância identificou mais 2 notas nessas condições. Eu concordo com esse julgamento, portanto, entendo que as 4 notas fiscais que tratam de operações sujeitas ao tributo municipal realmente devam ser excluídas, portanto, mantenho essa exclusão. Desculpe, na verdade, são notas fiscais relativas ao item 3. Com relação ao item 4,
referente ao creditamento indevido, observa-se que, pelas provas, que trata-se de operações de devolução de mercadorias em que não se encontram, não foram apresentadas nos autos as notas fiscais emitidas, que deveriam ter sido emitidas em devolução pelo destinatário das mercadorias, e nem há presença não foram apostas ao verso das DANFs menções às razões da devolução, ou não há assinatura de funcionários, nem as datas. Portanto, entendo que está plenamente configurada essa infração, que também deve ser mantida. Com relação ao item 5, que é falta da emissão de nota fiscal de remessa de mercadorias para industrialização, ao industrializador, as mercadorias foram adquiridas pela empresa autuada da empresa Wireplast e diretamente encaminhadas para a industrialização, a empresa precisa serviços de papelaria, sendo que o contribuinte está sendo autuado por falta de emissão das notas fiscais de remessa simbólica. E inclusive, é reconhecida essa infração pelo contribuinte, ele apenas recorre entendendo que deveria ter sido aplicada, ou pedindo o reenquadramento da penalidade aplicada do artigo 85, inciso 4, a linha A, para a penalidade do inciso 3, a linha A, que ele entende que é mais específica, ele entende mais adequada. Entretanto, entendo que no caso, a infração que foi verificada realmente não é a prevista no inciso 3, porém a mais genérica, que se enquadra realmente conforme aplicada a penalidade do inciso 4, a linha A. Então, nesse sentido, entendo que não há que se alterar a penalidade. E com relação ao pedido de redução, relevação das multas, entendo também que, considerando-se o capital social da empresa, de 13 milhões de reais, os valores envolvidos nas penalidades, entendo que reduzir esses valores iria retirar o caráter pedagógico das multas aplicadas. E também entendo que não há que se falar em boa-fé ou falta de dolo, uma vez que aqui se trata de responsabilidade objetiva, portanto, não despicienda a existência da boa-fé. Então, nesse sentido, eu estou concedendo parcial provimento ao recurso ordinário, assim como ao recurso de ofício, restabelecendo integralmente o item 1, cancelando o item 2, mantendo as reduções do item 3, referente à exclusão das 4 notas fiscais, e mantendo integralmente os itens 4 e 5. É como voto. Obrigado, Dr. Silag, pela leitura do voto. Abro a palavra, então, aos demais integrantes da Câmara para debates. Peço apenas por favor, que o Dr. Silag registre o voto, para que a gente possa tomar eventuais providências aqui. Presidente, Dr. Ítalo. Eu fiz uma preferência aqui, eu tenho breves divergências, e, se possível, eu gostaria de ler. Pois não, pode prosseguir, por favor. Eu vou ler antes, depois eu faço o registro. Ou o presidente prefere que eu registre já? Acho que pode registrar, Ítalo, que o Dr. Silag já registrou dele. Aí a gente pode ir acompanhando o seu voto, sua leitura do seu voto aqui. Doutores, só pela ordem, queria só tirar uma dúvida em relação ao item 1 e 2. Como eu disse na sustentação oral, o próprio auditor autuante, estou me adaptando ao termo novo, o próprio auditor autuante, ele reconheceu a necessidade de excluir essas 5 notas que eu disse que são operações não ocorridas. Ele reconheceu a necessidade de excluir essas 5 notas, tanto no item 1 quanto no item 2,
isso foi reconhecido pela decisão de primeira instância. A própria representação fiscal reconhece em seu recurso de ofício que esse tema está correto, ela opta por não por a manutenção da decisão de primeira instância, só que, pelo que eu entendi do voto, o item 1 teria sido mantido integralmente sem essa exclusão dessas 5 notas que foram excluídas em primeira instância, reconhecidas pelo próprio fiscal, ou seja, são incontroversas essas exclusões, e o próprio recurso de ofício também reconhece isso. Eu fiquei só com dúvida se houve o restabelecimento integral do item 1 ou o restabelecimento do item 1 porque tinha sido derrubado ele inteiro pela nulidade, mas sendo mantida a exclusão dessas 5 notas já reconhecidas pelo auditor. Peço desculpas por interromper, só para não perder o fio da meada. Não, claro, doutor, obrigado. Pelo que eu entendi do voto do Dr. Silag, ele restabeleceu tudo, mas vamos esperar o Ítalo ler o voto de preferência dele, e depois a gente volta a discutir esse assunto. Eu peço até para o Dr. Silag daí eventualmente esclarecer para o senhor. Pode ser? Ítalo, quando registrar, pode proceder à leitura, por favor. Presidente, eu não sei se é só comigo, o voto do Dr. Silag não está registrado. Está registrado, mas não está o conteúdo do voto. Não sei se nesse meio tempo que eu faço a leitura ele pode colacionar de novo. Exatamente, para mim também não está aparecendo, Dr. Silag. Se puder, eu vou habilitar aqui a edição do voto. Ok, obrigado. Tá, enquanto isso eu passo a leitura. Pedir preferência para a Concessavene discordar parcialmente do entendimento do ilustre relator, sempre percussiente, a quem rendo minhas sinceras homenagens. Destaco que adoto seu competente relatório. Quanto ao item 1, ouso aqui instaurar divergência por entender correta a decisão de piso. Nesse sentido, eu transcrevo aqui parte da defesa inaugural, em que defende a questão da utilização de IVAs para diversos, o mesmo IVA para diversos produtos, e o que causaria distorção na margem de lucro da recorrente. Estado a se manifestar o autor do feito, por determinação de diligência, dispôs o FR autuante que referidos IVAs foram extraídos dos cadernos de IVA 2016-2017. Os IVAs utilizados corresponderiam ao ramo 740, que por sua vez corresponde ao KNAI do autuado e encontra-se nas folhas 19 de cada caderno. Essa é a resposta do AFR. A recorrente, corretamente, contrapôs-se, defendendo que o ilustre agente fiscal autuante informa que pela primeira vez nos autos, que o índice IVA por ele utilizado seria proveniente do caderno de índices do valor adicionado, e destacando que as folhas 307 e 308 são apresentadas somente as supostas capas dos referidos cadernos. Digo eu, entendo, pois, como correta a decisão ACO, ao fundamentar que, diante o atendimento parcial de diligências que foram juntadas as cópias das páginas dos quais teriam sido extraídas os referidos IVAs, nem de outro modo justificada a sua utilização, não há como discordar da irresignação manifestada pela impugnante, já que ela não pôde conferir se os índices aplicados pela autoridade fiscal correspondem verdadeiramente ao seu KNAI e ramo de atividade. Ainda que esses índices tenham sido extraídos dos cadernos elaborados pela DETEC, não se pode olvidar que a contribuinte não teve acesso a tais documentos, assim como esse julgador também não teve, o que inviabilizou tanto a indicação como a apreciação de eventuais equívocos na apuração do valor do imposto exigido, fecho aspas. Volto a dizer, respeitado o entendimento dissonante, registro que, a meu sentir, há cerceamento de defesa quanto à origem do IVA utilizado nos cálculos fiscais. Como bem afirma o próprio julgador ACO, além do contribuinte não ter tido acesso à base referencial adotada pelo autor do feito para fins de adoção do IVA utilizado, a autoridade julgadora também não teve acesso a ele. No ponto, anote-se que, ainda que fosse possível constatar tais índices pessoalmente, por exemplo, em consulta à internet ou através dos próprios cadernos citados, é sabido que tal demonstração deve estar juntada ao processo, prevalecendo a máxima do brocardo: o que não está nos autos não está no mundo.
Correta decisão ACO, que adiro como razões de decidir por sua assertividade, ao afirmar que, embora a determinação da matéria tributável e o cálculo do montante do tributo devido perfaçam a atividade privativa do ARFR, o contribuinte fiscalizado tem direito de ser informado acerca de elementos que compõem a exigência fiscal formulada contra si, não apenas em razão do regramento expresso, mas pela confluência de diversas garantias de natureza fundamental consagradas na Constituição da República. Digo eu, a tese adotada pelo contribuinte foi razoável e a antítese trazida pela autoridade fiscal foi, no mínimo, insatisfatória, apenas narrada, mas não demonstrada, apesar da oportunidade processual que lhe foi conferida. Conduzindo a autoridade julgadora ACO a inevitável síntese, que entendo como adequada a solução da lide. Se a tese do contribuinte contesta a própria legitimidade do IVA adotado pela autoridade fiscal, porquanto não cabalmente demonstrada, revela-se desnecessária a sua lógica defensiva que o contribuinte demonstre qual deveria ter sido o IVA correto. O ônus probante, em caso, recai sobre a autoridade fiscal que não se revelou exitosa. Subsidiariamente, defende a representação fiscal que, caso se entenda que não é obrigação da autuada contraditar o IVA utilizado como base em fundamentação legal, em respeito ao princípio da eventualidade, requer-se que o cálculo seja retificado para o IVA publicado no comunicado CAT 8 de 2009, que divulga uma tabela de índices de valores acrescidos mediana por segmento de atividade econômica. Digo eu, sem razão, a representação fiscal por se tratar de fundamento que insta a Câmara Julgadora a imiscuir-se em atividade privativa do AFR, a quem compete constituir o crédito tributário pelo lançamento, procedimento administrativo que, dentre outras atividades, determina a matéria tributável e calcula o montante do tributo devido. Em tempo, anota-se que, embora conteste o contribuinte, reputo como adequada a ressalva por nova ação fiscal destacada pelo julgador de piso. Assim, opino pelo cancelamento do item 1. Nesse sentido, eu entendo por prejudicado o pleito de aplicação da teoria de absorção do item 2 pelo item 1, sendo, pois, pressuposto lógico que a infração mais gravosa, a que absorveria a infração menos gravosa, exista no plano jurídico. Mantido o cancelamento do item 1, inaplicável a absorção de uma acusação fiscal por outra. No entanto, se vencido quanto ao cancelamento do item 1, convirjo em entendimento quanto ao exposto no voto de relatoria, de modo a acolher o pleito de aplicação do princípio da construção do item 2 pelo item 1, pelas razões já minuciosamente expostas pelo relator, pelas razões já minuciosamente expostas pelo relator, cancelando aquela tida como infração meio, que é o item 2. Quanto ao pleito de redução das penalidades, comum aos itens 2, 3, 4 e 5, entendo por inaplicável. Isso, pois, embora convirja com o relator, ao afirmar que a recorrente, embora divirja do relator, ao afirmar a recorrente que não haveria provas dos antecedentes, vistos que a comprovação dá-se explicitamente às folhas 372 e 373, entendo que as penalidades aplicadas prestam-se à sua função dúplice, punitiva e pedagógica. No ponto, registre-se que a penalidade do item 2 encontra a baliza limitativa no artigo 85A da 6374. Friso eu que, embora tal parâmetro de limitação não obste a aplicação também do previsto no artigo 527A, a penalidade imposta em tal item revela-se adequada, já contemplando as exclusões promovidas pelo julgador ACO. São 5 notas fiscais, na qual concordou o relator e na qual igualmente concordo. Aqui responde o Dr. Rafael. O voto do Dr. Silag, na sua fundamentação, também reconhece a exclusão das notas nos itens 1 e item 2, com relação àquelas que o julgador ACO já tinha excluído. Tá? As penalidades dos itens 3 e 5 igualmente revelam-se adequadas às funções punitiva e pedagógica, condizentes com o porte econômico da recorrente. Já quanto à penalidade do item 4, eu destaco que a redução imposta pelo jogador encontra, a meu ver, óbice no próprio artigo 527A, visto que o crédito indevido conduz, ainda que indiretamente, à falta de pagamento do imposto, mesmo que exista saldo credor à época das operações. Em outras palavras, nas hipóteses infracionais do inciso 2 do artigo 85 da 6374, este julgador tem entendido por inaplicável a redução à luz do 527A do regulamento, por entender
Repita-se que o crédito indevido também implica, ainda que não diretamente, na falta do pagamento do imposto e, reflexivamente, expõe um óbice normativo ao aproveitamento da benesse legal. Portanto, restabeleço integralmente a penalidade do item 4. Por fim, correta as exclusões promovidas pela autoridade julgadora quanto ao item 3. Quanto ao mais, eu acompanho o voto do relator. Portanto, ousando divergir parcialmente do voto do relator, estou conhecendo o recurso de ofício, dando-lhe parcial provimento, tão somente para restabelecer a penalidade do item 4, que havia sido reduzido pelo julgador Acol, e conhecendo do recurso ordinário, negando-lhe provimento, como votei, presidente. Obrigado, doutor Ítalo. Doutor Silag, então, com relação a essas 5 notas fiscais, o senhor estabeleceu o item 1, mas reconhecendo a exclusão delas, é isso? Agradeço o doutor Rafael e também a observação do doutor Rafael e também do doutor Ítalo. Consta do meu voto no início. Deixa eu só ler aqui. No início do relatório, eu falo que o agente fiscal atendeu a diligência, acrescentando que parte das notas fiscais abrangidas nos itens 1 e 2 da acusação tiveram as respectivas operações esclarecidas, as quais deveriam ser excluídas das exigências fiscais. Porém, realmente eu não refleti isso no dispositivo, depois ao longo do voto. Eu estou acrescentei um parágrafo de esclarecimento nesse sentido em relação ao item 1 e só vou copiar para o item 2 e depois fazer a devida alteração no dispositivo, para não haver dúvidas. Perfeito, muito obrigado, doutor Silag. Então, a palavra está aberta aí para os demais integrantes da Câmara para debates. Doutor João Marcelo. Senhor presidente, estão me ouvindo? Estamos. Obrigado, senhor presidente, pela palavra. É uma questão delicada, né? Esse voto, essa situação. Quero parabenizar o relator, né, pelo voto. É muito difícil, realmente, como disse o próprio doutor Rafael, patrono da causa, vários itens, né? Parabenizar o doutor Ítalo também, né, a respeito da análise, principalmente da questão do levantamento fiscal, com essa alteração das notas, que já havia sido mencionado, inclusive, pelo AFR Autante. Agradeço a atenção, senhor presidente. Doutor João Marcelo, picotou um pouco o seu áudio. Eu não consegui entender exatamente a conclusão. Se possível, tente tirar o vídeo para ficar mais leve aí a conexão. E, se por favor, se puder repetir. Então, a conclusão, senhor presidente, agradeço mais uma vez. Eu concordo com o voto do Dr. João, apesar das considerações, né, do Dr. Ítalo, e desde que realmente fique claro a retirada das 5 notas aí que foram objetos aí da discordância, tá certo? E principalmente porque eu acredito que a falta de índice que não leva ao cometimento da infração, o senhor entende? Então, para mim está caracterizado, está perfeito o voto do relator. Obrigado. Perfeito, doutor João Marcelo, agora deu para entender. Eu também gostaria de me manifestar. A doutora Aline, por favor. Não, eu só ia comentar que eu entendo que a materialidade da infração ficou caracterizada. A pessoa do infrator, a natureza da infração, a base de cálculo e a alíquota aplicadas estão todas caracterizadas. E apenas o índice, que foi um índice interno utilizado para a Secretaria da Fazenda, que não foi, que foi trazido apenas a capa do índice aplicado, mas eu entendo que, caso fosse necessário, para converter em diligência, para que trouxesse as folhas da onde foi identificado o índice, que foi identificado o índice pelo setor e não pelos produtos, e o índice é pelo KNAI do contribuinte. Então, eu entendo que não tem nulidade nem
do auto lavrado e nem do cerceamento de defesa. Seria isso. Perfeito, obrigado, doutora Aline. Eu, depois de muito refletir também sobre esse caso, eu resolvi que eu vou acompanhar o doutor Ítalo. Eu entendo que a falta de índice impede eventual questionamento do quanto devido pelo contribuinte. Acho que esse é elemento essencial do lançamento tributário. Eventual diligência para isso, neste momento, para mim, não seria possível, até porque questionamento pelo contribuinte não teria julgamento das duas instâncias administrativas, enfim, não é mais o momento para tanto. E em que pese concordar parcialmente com a doutora Aline, eu acho que a materialidade também está caracterizada aqui, mas essa falta do índice, para mim, macula todo o lançamento fiscal do item 1, né? Então, nesse sentido, eu vou acompanhar o doutor Ítalo. Eu questiono se alguém tem mais alguma manifestação, ou se eu posso encerrar os debates. Não havendo mais manifestações, eu encerro os debates e verifico o quórum de votação. Desculpa, senhor presidente. Queria fazer a retificação no dispositivo do meu voto. Só um instante, por favor. Tá. Vou reabrir os debates aqui, então, doutor Silane. Tá habilitado para editar, doutor? Acho que a tela acabou. Eu vou entrar de novo no... Tá habilitado para o senhor editar o voto, doutor Silane? Não é isso que eu estou vendo aqui. Eu posso habilitar novamente, se não... Não está, por favor. Vou reabrir aqui. Veja se agora foi, por favor. Agora foi. Só um instante. Obrigado. Tranquilo. Na verdade, eu só alterei o dispositivo para acrescentar a exclusão dessas 5 notas fiscais do item 1, porque não só no relatório, mas no meu voto, eu já havia deixado explícito a exclusão dessas 5 notas fiscais do item 1.
Perfeito, agora está bem explicado. Até conferir aqui o dispositivo. Perfeito. Alguém tem mais alguma manifestação? Posso encerrar os debates? Então, agora sim, encerro os debates e verifico o quórum de votação. Todos confirmaram presença, eu inicio votação. Todos votaram, eu encerro a votação. Então, por voto de qualidade, venceu o voto do Dr. Ítalo, no sentido de conhecer o recurso ordinário e negar provimento, e conhecer o recurso de ofício e dar parcial provimento. Deixa eu só colocar aqui o voto relator, que nesse caso eu preciso preencher. Bom, registrado então o vencedor o voto do Dr. Ítalo, desta forma eu encerro o julgamento do caso EBN Comércio, Importação e Exportação Limitada. Agradeço a presença do Dr. Rafael. Tenha um bom dia, Dr. Rafael. Doutores, muito obrigado. Peço desculpas de novo pela intervenção e agradeço pela compreensão. Muito obrigado. Boa tarde. Bom dia. Bom dia a todos. Até mais. Tchau, tchau. Nós que agradecemos. Bom dia, Dr. Rafael. Vamos para o próximo processo da pauta, com pedido de sustentação oral. É o do autuado Tower Automotive do Brasil Limitada, auto de infração 4.121.280, pedido de sustentação oral pela doutora Kalinka Contita Ferreira da Silva Bravo, que já se encontra aqui presente. Bom dia, doutora Kalinka. Bom dia. Esse é um processo também de relatoria do doutor João Carlos Silag. Também é um recurso misto. Então, eu passo a palavra para o doutor Silag para a leitura do relatório e depois a gente parte para a sustentação oral. É um recurso misto também, trazendo 4 acusações. Na verdade, todas elas tratam de falta de pagamento apurado pelo método do levantamento fiscal, sendo que as acusações dos itens 1 e 3 referem-se a diferenças apuradas nas operações de remessa e retorno de mercadorias a título de industrialização efetuada por terceiros, e as acusações dos itens 2 e 4 tratam-se da mesma infração, porém referentes a remessa e retorno de mercadorias industrializadas para terceiros. E houve redução parcial na decisão de primeira instância dos itens 1, 2 e 4, sendo mantido integralmente apenas o item 3. Acho que é o suficiente. Obrigado, doutor Silag. Então, passa a palavra à doutora Kalinka para a sustentação oral. Bom dia, ilustres julgadores, representante fiscal também. É um prazer revê-los e vê-los bem. Bom, indo direto ao ponto, esse auto de infração é cheio de detalhes, o recurso é um pouco extenso, muitas provas, eu vou tentar ser concisa também, tá? Essa empresa é uma indústria de peças e estruturas automotivas. Ela tem quase 60 anos de tradição, tem rígidos controles de compliance, tanto é que ela é, inclusive, contribuinte nota a mais no programa Nos Conformes, né? E ela sofreu uma única autuação anterior, também relativa ao levantamento fiscal, e essa autuação foi integralmente cancelada pelo TIT. Então, essa é uma atenção que eu gostaria de reter nesse momento. Com relação ao lançamento, nós defendemos em recurso a nulidade, tá, do lançamento tributário. Por 3 motivos que eu vou explicar. A recorrente ela foi, então, surpreendida com o auto de infração,
que veio somente depois de 3 anos da abertura da fiscalização. A ordem de serviço fiscal está nas folhas 187. Nesses 3 anos, ela nunca recebeu qualquer informação sobre a duração ou sobre a prorrogação do procedimento fiscal, nem mesmo qualquer intimação para apresentar esclarecimentos ou documentos ao auditor, né? No auto de infração, foram apontados como infringidos os artigos 58 e 87 do regulamento, né, que tratam dos livros, lançamentos de documentos fiscais, regime de apuração, enfim, tudo de maneira muito genérica e abstrata, sem qualquer relatório circunstanciado no auto de infração. Então, ou seja, né, o procedimento fiscalizatório foi obscuro. A ocorrência do fato gerador da obrigação também não foi comprovada, não tendo sido apontadas quais operações de fato geraram a infringência daqueles dispositivos apontados como matéria tributável. O cálculo do imposto exigido também não foi adequadamente demonstrado na opinião da recorrente. O agente fiscal anexou apenas trechos incompletos, retalhos, né, do que considerou como movimento da empresa. Não possibilita a análise sequer pelos julgadores da totalidade das operações que ensejaram a cobrança. Além disso, o levantamento fiscal incorre em diversos erros que maculam o cálculo do imposto exigido. Em resumo, por esses motivos, o auto de infração viola os requisitos mínimos da sua validade, pois tem vícios no procedimento administrativo, na verificação do fato gerador da obrigação tributária, na determinação da matéria tributável e no cálculo do tributo devido, violando o artigo 142 do CTN. Em relação à decadência parcial do crédito tributário trazida no recurso ordinário, apesar de conhecermos, né, a jurisprudência do TIT com relação à matéria, à decadência e levantamento fiscal, não podemos deixar de manifestar aqui nosso posicionamento no sentido de o lançamento estar, sim, parcialmente atingido pela decadência, nos moldes do artigo 150, parágrafo 4º. E esse ponto eu vou ser bem breve, considerando também a jurisprudência do TIT. Mas o que é importante aqui, de suma importância, é a improcedência também do levantamento fiscal, além de sua nulidade, né? E por que improcedência? Devido ao método utilizado, que gerou erros e inconsistências nesse levantamento fiscal. As diferenças apuradas pela autoridade fiscal, elas decorrem da utilização de premissas equivocadas, da falta de análise e também de entendimento quanto aos fatos e às operações específicas realizadas pela empresa. Consequentemente, esses critérios adotados e eleitos pela fiscalização, ao efetuar o levantamento, acarretam a improcedência do lançamento. E que critérios são esses, né? Os erros e distorções do levantamento, eles dizem respeito a critérios utilizados pelo fisco e a ausência de análise de operações. Então, em síntese, para o levantamento fiscal, a autoridade autuante, primeiro, segregou a natureza da posse das mercadorias, né, como estoque da recorrente em poder de terceiros e estoque de terceiros. Buscou saldos de estoques iniciais e finais valorados a custo médio. Depois, a autoridade totalizou as operações de remessas e retornos de mercadorias pelo valor fiscal das operações. Comparou essas duas grandezas. Colheu apenas as operações com CFOPs 5 e 6902, 903, 924, que são referentes às operações não tributadas de remessas e retornos para industrialização. Conforme se pode ver lá no demonstrativo de folhas 8. E calculou as diferenças entre essas grandezas, os estoques e as operações. Esses procedimentos geraram algumas inconsistências que apontamos na defesa e no recurso ordinário, como, por exemplo, a autoridade fiscal pensou operações não tributadas, somente operações não tributadas para a cobrança do imposto, remessas e retornos para a industrialização.
A presunção autorizada lá pelo artigo 509, ela é limitada à verificação de movimento real tributável. Isso não se tem no caso em exame. A maior parte dessas operações não é sequer tributável. Erro 2. O agente fiscal comparou grandezas diferentes, distintas. Quando ele coteja os estoques que refletem o custo médio das mercadorias em relação aos valores totais das operações de remessas e retornos que constam nas notas fiscais e que, portanto, são muito maiores, pois são compostos de lucro, inclusive dos tributos, né, PIS, COFINS, ICMS, acaba comparando grandezas distintas e verificando ali diferenças inexistentes, apenas aparentes. O julgador de primeira instância afirmou que não houve uma comprovação de que as mercadorias inventariadas a custo médio seriam as mesmas das operações de remessas e retornos. E isso com devido respeito, é uma falácia, porque o próprio agente fiscal afirma que partiu da declaração do contribuinte. A afirmação de que não haveria relação demonstra só a falta de análise dos documentos juntados na defesa. O simples fato, né, das notas fiscais documentarem as operações ocorridas no ano calendário de 2014, 2015, com os mesmos itens, com a mesma natureza das operações objeto do levantamento fiscal, demonstra que todas estão no levantamento fiscal e nos estoques dos respectivos anos. Esse fato é, inclusive, demonstrado no laudo técnico juntado às folhas 529. Lá existe até um exemplo dessa distorção, né, mencionada no recurso. Então, se nós pegarmos o demonstrativo fiscal lá na folha 39, por exemplo, consta estoque de produtos para industrialização no final de 2013, o item 791, com custo médio de 29 mil. Esse mesmo item foi objeto de uma operação no valor de 42 mil reais, conforme a nota fiscal número 324052, de 2013. Então, por aí já se vê, por um simples exemplo, já se vê uma diferença de 13 mil reais aproximadamente na comparação entre o valor do custo médio em estoque e o valor fiscal da operação constante do documento fiscal. Então, para que não ocorresse essa distorção, os saldos iniciais e finais dos estoques, para fins do levantamento fiscal, deveriam ser compostos pelos valores das notas fiscais de remessas que aguardam os respectivos retornos da industrialização, fechando, então, essas operações. Outro erro que causa distorção no levantamento fiscal é com relação à apuração das operações de remessas e retornos de industrialização por terceiros, constantes lá dos itens 1.1 e 1.3 do auto de infração. A autoridade fiscal incluiu nesse item indevidamente as operações classificadas no CFAP 5 e 6.924 como se fossem mercadorias da recorrente, em poder de terceiros, quando na verdade não são mercadorias da recorrente. Isso porque a Tower, ela figura como o estabelecimento fornecedor. Então, ao vender as mercadorias para seu cliente, ela emite as notas 5.122, 5.123 e remete para a industrialização por conta e ordem do cliente através de notas fiscais de CFAP 5.924. O seu cliente, ele é o estabelecimento que adquire as mercadorias, ele é o encomendante da industrialização. E o estabelecimento industrializador, ele é indicado por esse cliente encomendante, que após a industrialização realizada, entrega as mercadorias diretamente no cliente, não havendo que se falar em retornos diretamente para a Tower, na condição de mero fornecedor. Então, a partir do exame da legislação, né, e dos fatos descritos e das próprias notas fiscais listadas nos anexos do auto de infração e juntadas também pela recorrente, é fácil verificar que, primeiro, as vendas das mercadorias pela Tower na condição de fornecedor
para o cliente são objetos de notas fiscais com CFLP 5122, com destaque do ICMS, enquanto que as remessas da Tower, na condição de fornecedor, ao industrializador, por conta e ordem do seu cliente adquirente, o autor da encomenda, são documentadas por notas fiscais do CFLP 5924, e essas, portanto, não caracterizam a industrialização efetuada e nem encomendada pela Tower, e sim pelo seu cliente. Bom, nesse ponto, a autoridade fiscal ela não se ateve aos fatos concretos, não analisou as notas fiscais, as provas apresentadas, confundiu, na nossa opinião, os participantes dessa operação, né, de remessa e retorno de mercadorias e de industrialização, e confundiu especialmente a posição ocupada pela Tower como fornecedora das mercadorias, né? Então, aquelas operações listadas nas folhas 19 e 20, nos demonstrativos fiscais, elas envolvem mercadorias que não são da recorrente, erroneamente assentidas e presumidas pelo fisco, em razão de uma análise superficial também do julgador singular nesse sentido. A gente coloca até exemplos no recurso e no laudo técnico de relação entre mercadorias, operações citadas no demonstrativo fiscal e a mesma nota fiscal também juntada na defesa para demonstrar essa relação aqui explicada, né? E o fato de a posse das mercadorias não ser da recorrente. Com relação aos itens 1.2 e 1.4 do auto de infração, operações de remessa e retorno de industrialização para terceiros, também há alguns erros aqui, tá? Apesar de já terem sido excluídos boa parte dos lançamentos, tá? As operações registradas com CFLP 1.924 ou 2.924, elas devem ser excluídas do lançamento fiscal. Por quê? Porque elas não são operações de industrialização para terceiros, e sim venda de mercadorias, tá? Esses materiais foram adquiridos por conta e ordem de terceiros e deveriam ter sido registrados no CFLP 2923. Houve, sim, um erro por parte da recorrente no registro do CFLP dessas operações, tá? O julgador, ele afirmou que não haveria provas nos autos, mas tangenciou o fato de que a natureza da operação é verificada através de simples consulta às notas fiscais que estão arroladas no auto de infração, né? E também o laudo técnico traz imagens, inclusive, e documentos anexos que comprovam esse erro de CFLP. Bom, em conclusão, foram apresentadas na defesa as planilhas demonstrativas dos ajustes necessários que a recorrente entende que devem ser feitos no levantamento fiscal, e inclusive os documentos de suporte que especificam as operações. O laudo técnico emitido por empresa de auditoria independente, ele teve a sua juntada protestada e justificada na defesa, foi apresentado antes mesmo da decisão de primeira instância e não foi analisado, não foi apreciado. A decisão de primeira instância reconheceu, sim, algumas distorções, alterou os demonstrativos do levantamento fiscal, reduziu as exigências, mas nós entendemos que esses pontos aqui destacados, e que foram objeto do recurso ordinário, ainda carecem de uma análise mais específica e atenta. Eles evidenciam a inexistência de diferenças apontadas pelo fisco, infirmam a presunção inicialmente realizada, e esses documentos e pontos devem ser analisados até porque causam a incerteza e a liquidez do crédito tributário. Lembrando, né, que a recorrente já teve um único auto de infração de levantamento fiscal e que também foi cancelado integralmente pelo TIT, né, em razão de erros similares, até não iguais, mas similares a esses aqui.
Em razão de tudo isso, requeremos, então, o desprovimento do recurso de ofício, conforme as contrarrazões apresentadas, e o provimento do recurso ordinário, reformando-se, então, a decisão de primeira instância, para que seja reconhecida a nulidade do auto de infração pelos fundamentos expostos e, no mérito, a sua improcedência. E, subsidiariamente, requeremos ainda a relevação ou redução da multa, considerando que o levantamento fiscal não teve como objeto um movimento real tributável, como definido na legislação, e sim operações não tributáveis, e eventuais diferenças remanescentes após ajustes ainda não causaram qualquer lesão ao erário. Eu agradeço a atenção de todos, fico à disposição para eventuais dúvidas. Obrigada. Obrigado, doutora Kalinka, pela sustentação oral. Eu volto a palavra, então, para o relator, doutor Silag. Cumprimento, agradeço a patrona pela sustentação oral. Vou apresentar o meu voto. Inicialmente, com relação às questões preliminares, eu afasto a alegação de nulidade do auto, uma vez que constata-se a presença de todos os elementos prescritos no artigo 142 do CTN. Também com relação à alegação de nulidade, com base na Lei Complementar 1320 de 2018, o chamado Programa Nos Conformes, também entendo que não procede essa alegação, uma vez que esse programa é reconhecido que ele tem a finalidade de estimular os contribuintes a se autorregularem, independentemente da ação do fisco. Porém, esse programa não impede a Secretaria da Fazenda de desenvolver ações de fiscalização e nem veda o seu poder-dever de autuar, quando constatada a infração. E também salienta-se que o fato de um contribuinte ter uma boa classificação A, de acordo com esse programa, não lhe confere o benefício irrestrito de não ser autuado, caso a fiscalização apure uma infração, e nem implica a permanência da espontaneidade nesse caso. Com relação à alegação de decadência, entendo que essa também não prospera, uma vez que as alegações de decadência para os fatos geradores ocorridos antes de 19 de junho de 2014, nos termos do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, eu não acolho essa alegação, uma vez que, se tratando de infração de falta de pagamento do imposto, apurada por meio de levantamento fiscal, quando não há como se determinar o momento em que ocorreu o fato gerador, nesses casos, aplica-se a contagem do prazo decadencial conforme a regra do artigo 173, inciso 1 do CTN. Portanto, não se verifica a ocorrência da decadência. Ainda com relação a outro auto de infração lavrado contra a mesma autuada, em 2009, e referente a infrações idênticas, no qual teriam sido comprovadas inconsistências e erros, o que ensejou o cancelamento desse auto de infração pela 14ª Câmara Julgadora, entendo que esse julgamento também não favorece a autuada, uma vez que verifica-se pelo dispositivo da decisão, que eu transcrevo, o seu item 5 desse processo, que o julgamento fundamenta-se essencialmente no acervo fático probatório daqueles autos e, portanto, não se comunica com o presente julgamento. Então, indo ao exame do mérito, as 4 acusações decorrem de levantamento fiscal efetuado com base no artigo 509 do regulamento, conforme já discorrido pela doutora patrona. E o contribuinte alega que o auto de infração fundamenta-se na apuração de diferenças entre remessas e retornos de mercadorias, e diferenças essas que seriam decorrentes de registros equivocados do contribuinte, os quais não ensejariam a lavratura do auto. Mas eu destaco que a escrita contábil é de responsabilidade do contribuinte, sendo que o contribuinte não pode pretender justificar as diferenças apuradas na escrituração, arvorando-se do próprio erro. E se a autuada tivesse verificado a existência das irregularidades em sua escrita fiscal,
ela deveria, antes de qualquer procedimento do fisco, ter se dirigido à repartição fiscal e, utilizando o instrumento da denúncia espontânea, procurando sanear essas irregularidades nos termos do artigo 529 do regulamento e também do artigo 138 do parágrafo único do CTN. Agora, após o início de qualquer procedimento, extingue-se essa espontaneidade. Bom, eu entendo que também o mencionado laudo técnico, que foi juntado aos autos, ele procura explicar as irregularidades encontradas, mas também desprovido das necessárias provas. Eu entendo que não foi apto a desconstituir as acusações. Agora, examinando os argumentos trazidos pela autuada em sua tentativa de infirmar as acusações, inicialmente com relação ao erro no código de posse da mercadoria, o contribuinte alega que os valores referentes a mercadorias em poder de terceiros para industrialização encontravam-se equivocadamente classificadas com código de propriedade 0, item de propriedade do informante em seu poder, no registro H010 do inventário, sendo que o código de propriedade de posse correto seria 1, item de propriedade do informante em posse de terceiros. O julgador singular, ele acolheu essas alegações, afirmando que, embora se tratando de erro cometido pela autuada em sua escrita fiscal, que seja a dúvida quanto à sua veracidade, abre aspas, conclui-se que os erros cometidos pelo autuado, se fossem saneados, alterariam os valores constantes do estoque de mercadorias em poder de terceiros, fecha aspas. Portanto, eu entendo que, dessa forma, o julgador de primeira instância ele reduziu o crédito tributário relativamente aos itens 1 e 3, quanto ao estoque de industrialização por terceiros, saneando as irregularidades encontradas na escrita fiscal do contribuinte, o que não poderia ter sido feito, uma vez que só o contribuinte poderia ter saneado essas inconsistências, porém, quando ainda havia a espontaneidade, previamente a qualquer atividade do fisco. Com relação a erro no termo consignação utilizado, o contribuinte afirma que não utilizou o termo consignação no livro registro de inventário em seu sentido técnico de consignação mercantil, mas sim que se tratava de operações de remessa ou retorno de mercadorias em consignação, que, aliás, alega que não se tratava de operações de remessa ou retorno de mercadorias em consignação, mas sim de operações de industrialização para terceiros. Deveriam ter sido incluídas no levantamento fiscal. Mas também essa argumentação que foi acolhida pelo julgador tributário não merece prosperar, uma vez que, conforme até analisado pelo agente fiscal autuante, não há como se interpretar o termo utilizado consignação como sinônimo de operação de industrialização para terceiros, porque além desses termos terem natureza diferente, também não há qualquer menção, não se encontra qualquer menção a notas fiscais no livro registro do inventário. E essa afirmação de que haveria notas fiscais relacionadas a tais operações registradas como consignado não é corroborada por provas. Com relação a outra alegação, a de erro do CEFOP 1901, 2901, para material de embalagem, o contribuinte afirma que os valores registrados com o CEFOP 1901, 2901 cuidam de operações relativas a materiais de embalagem, porém equivocadamente escrituradas com esse CEFOP. Mas, porém, assim como nas alegações anteriores que se referem a erros cometidos equivocadamente, também nesse caso a argumentação não vem acompanhada de provas, e entendo que apenas a descrição das mercadorias em alguns dos registros e notas fiscais não são suficientes para determinar a natureza da operação, contrariamente ao CEFOP que foi registrado. E também não se sustenta a alegação de que deveria ser excluído do levantamento fiscal das operações classificadas com CEFOP, CEFOPs 5.924, 6.924. Esses CEFOPs eles se referem à remessa para industrialização, por conta e ordem do adquirente da mercadoria, quando essa não transitar pelo estabelecimento do adquirente. E assim, as referidas operações devem integrar o levantamento fiscal.
Da mesma forma que nos demais dados utilizados no levantamento fiscal, observa-se que esses dados foram obtidos da escrituração fiscal do próprio contribuinte. Portanto, eu concluo dizendo que, ao final do exame dos autos, eu chego à conclusão que o contribuinte não teve sucesso em firmar as acusações, apenas produzindo alegações, sendo que entendo que a lide se resolve pelo exame das provas, que as provas coligidas dão sustentação às infrações apuradas. Nesse sentido, eu mantenho as acusações. Com relação às demais questões, alegações, não acolho a tese da confiscatoriedade da multa, uma vez que as penalidades são determinadas pelo legislador, de acordo com o potencial lesivo da infração, e não cabe a esse órgão de julgamento questionar as penalidades, inclusive por vedação expressa do artigo 28 da Lei 13.457. E com relação ao pedido de relevação e redução das multas, esse não pode ser acolhido, uma vez que não cumprido um dos requisitos objetivos, que é o que a infração não pode implicar em falta de pagamento do imposto, que é precisamente do que se tratam as infrações compreendidas nesse auto. Então, nesse sentido, eu conheço e nego provimento ao recurso ordinário e concedo provimento ao recurso de ofício, estabelecendo as exigências dos itens 1, 2 e 4 integralmente e mantendo mantendo o item 3, que preservando a sua manutenção, ele já havia sido mantido, ou seja, em síntese, mantendo integralmente o auto de infração. É como voto. Obrigado, doutor Silag, pela leitura do voto. Abro a palavra aos demais integrantes da Câmara para debate. Já adianto que eu gostaria de pedir vista desse processo. Estava até dando uma revisada agora no laudo, juntado pelo contribuinte. Existem algumas outras questões, além daquelas que foram acolhidas pelo julgador de primeira instância. Como em todos os casos de levantamento fiscal, com base em 509 e 509A, que a gente diz que esses artigos possibilitam, né, a presunção por parte do fisco e que cabe ao contribuinte contradizer essa presunção. Eu acho que eu ainda não posso afirmar que o contribuinte fez aqui, mas pelo menos ele tentou e, portanto, eu gostaria de analisar com mais calma esse processo. Peço até desculpa, doutor Silag, mas eu me comprometo a trazer com a maior brevidade possível. Mas se alguém quiser falar alguma coisa aqui, aproveitar até para contribuir com a análise que eu farei, fique à vontade, por favor. Então, não havendo manifestações, Presidente, por favor. Não, só para reforçar realmente a importância de uma nova visão, né, sobre o caso, porque realmente são muitos pontos trabalhados pelo contribuinte, alguns que foram acolhidos, outros não. Então, eu prefiro aguardar o retorno da vista para me manifestar com mais precisão. Perfeito. Então, mais uma vez pedindo vênia ao doutor Silag, eu peço vistas desse processo e me comprometendo a trazer a maior brevidade possível, e dessa forma eu encerro o julgamento do caso Tower Automotive do Brasil Limitada, agradecendo a presença da doutora Kalinka, e nos vemos no retorno desse julgamento, doutora. Eu agradeço. Bom dia a todos. Bom dia. Desculpa, não, só queria acrescentar que eu acho muito salutar o seu pedido de vistas para examinar melhor e, eventualmente, apresentar uma outra perspectiva sobre o julgamento. Perfeito. Obrigado, doutor Silag. Então, obrigado, doutora Kalinka. Tenha um bom dia. Vamos para o próximo processo da pauta. Obrigada. Eu peço licença para me retirar. Fique à vontade. Obrigado. Próximo processo da pauta, agora então voltando para a ordem normal, é o do autuado Indústria de Bebidas Pirassununga Limitada, auto de infração 4.115.945, é um recurso ordinário de minha relatoria. Como não há
sustentação oral, já vou direto para a leitura do voto, que já está registrado. Então, são duas acusações, uma é a infração de crédito, relativa ao crédito de imposto, que é recebimento de mercadorias com notas fiscais consideradas inidôneas por inexistente estabelecimento do emitente, e infrações relativas à escrituração dessas mesmas notas fiscais. Eu parto direto para a leitura do voto, que ali já explico também as acusações. Então, a partir do item 7, o contribuinte é acusado de ter recebido mercadorias nos meses de outubro de 2014 a maio de 2015, acompanhadas de documentação fiscal inábil para operação supostamente emitida por Juli Comercial Distribuidora de Embalagens Limitada, contribuinte inscrito no Estado do Rio de Janeiro e declarado inidôneo em razão de ter simulado a existência de estabelecimento, bem como por ter escriturado tal documentação considerada inidônea. Em caso como presente, para que seja possível afastar a responsabilidade do destinatário das mercadorias dessas infrações, tal como figura a hora recorrente, necessário demonstrar a sua boa-fé na realização do negócio jurídico, deve haver a comprovação inequívoca da realização das operações, da verificação da regularidade do fornecedor na época das operações, conforme já prescreveu o STJ aí na súmula 509, no RESP 1148444, transcrevo essas decisões. Portanto, caso o contribuinte de fato comprove que a operação se deu totalmente regular no que lhe cabia, tendo este tomado todas as precauções para transacionar com o contribuinte em situação regular, deve ser reconhecido sua boa-fé na realização dos negócios jurídicos, fundamento suficiente para afastar sua responsabilidade. No presente caso, para a comprovação de que o fornecedor das mercadorias estava em situação regular na época das operações, a hora recorrente junta, até está errinho aqui de digitação, junto-se integra do remetente das mercadorias, folhas 44 e 46, que coincide com o período das operações autuadas, de forma que se pode se considerar cumprido esse requisito. Para comprovar a efetiva ocorrência das operações, deve-se mencionar que o livro razão, folhas 422, 464 e registros fiscais, folhas 556, 634, não se prestam para esse tipo de comprovação, vez que são de lavra unilateral do contribuinte. O mesmo pode dizer acerca dos supostos pedidos de compras, folha 58 a 149, que não possuem qualquer aceite ou outro elemento que indique a bilateralidade, bem como não é possível correlacionar com as notas fiscais objetos da autuação. Ademais, não foi apresentada nenhuma prova de negociação para a compra das mercadorias, troca de e-mails, combinação de entrega ou qualquer outro meio de prova de referidas transações. Com relação ao transporte, percebe-se que em várias notas fiscais constou a própria recorrente como responsável pelo mesmo. Aí eu cito aqui numa parte do relatório circunstanciado, que menciona que das 450 notas fiscais aqui tratadas, 87 constou a indicação do destinatário como responsável pelo frete, sem que houvesse a devida comprovação. Ainda que se pudesse admitir apenas um erro no preenchimento das notas fiscais, como alega a recorrente, para todas as notas fiscais não foi apresentado nenhum controle de portaria, comprovante de pesagem, passagem pedágio ou qualquer outro meio de prova para demonstrar o efetivo recebimento das mercadorias. Com relação ao pagamento dos valores pelas compras realizadas, que considero ser a comprovação mais importante para demonstrar a veracidade das operações, o contribuinte juntou algumas cópias de cheques nominais à empresa declarada inidônea com endosso na parte traseira, folha 160, 421. Contudo, não há provas que tais cheques foram efetivamente descontados, e se é que o valor por eles representado saiu da conta do pagador, não foi juntado nenhum extrato bancário e quem o recebeu. Os contratos de renegociação e quitação das dívidas entre as partes, folhas 1173 e 1209, também não se prestam para a comprovação do pagamento das operações, visto que estão desacompanhados de qualquer elemento de prova sobre o seu cumprimento. Como visto acima, os cheques juntados sem o comprovante de efetivação não se prestam para tanto. Ademais, sobre tais contratos, eu repliquei uma parte aqui da decisão de primeira instância administrativa que fez uma análise mais detida deles, e eu acho que vou mencionar aqui rapidamente, que na coluna folha de pagamento contém a palavra contrato e a palavra aberto. Não foram apresentados comprovantes de pagamento para os contratos. Referidos contratos de negociação são um montante de 62 milhões em dívidas, e todos se encontram acompanhados de instrumento particular de quitação de acordo comercial, concedidos antecipadamente na data do reconhecimento da firma do contrato, sem a comprovação do pagamento. Concedeu-se a quitação, não em função do efetivo recebimento, mas em função da alegada contabilização. Também não há relação das notas fiscais a que cada um dos contratos se refere, a menção apenas ao período abrangido, sendo que nenhum comprovante de pagamento bancário foi apresentado. Aí eu volto ao voto. Portanto, entendo que não existem elementos de prova nestes autos aptos a demonstrar a boa-fé na realização do negócio jurídico pela recorrente e afastar sua responsabilidade das acusações feitas na AIM, não preenchendo todos os requisitos, para tanto trazidos pela jurisprudência aplicável ao caso. Aí eu falo sobre
os efeitos retroativos do ato administrativo que declarou nula a inscrição estadual, que o TIT já declarou há muito tempo que ele retroage, né, porque tem efeito meramente declaratório, estando sujeito a posterior verificação pelo fisco. Então, por tais ações, mantém as acusações dos itens 1.1 e 1.2, tais como realizadas na autuação, e com relação à alegação de caráter desproporcional e confiscatório da multa, indevida aplicação da multa sobre o valor atualizado do principal, impossibilidade de incidência de multa sobre juros, ilegalidade de juros em patamares superiores à taxa Selic, eu falo que não pode ser objeto de apreciação por esse tribunal, porque esbarra no artigo 28 da Lei 13.457 de 2009, e ainda falo sobre a existência das súmulas 10 de 2017 e 13 de 2018. Por esses motivos, eu conheço o recurso ordinário e nego-lhe provimento. É como voto e abro a palavra aos demais integrantes para debates. Não, e doutor Ítalo, por favor. Não, presidente, é só para reforçar que realmente nenhum requisito foi minimamente cumprido. Não há outra opção senão o não provimento do recurso. Vou acompanhar. Perfeito. Se ninguém mais tiver nenhuma manifestação, eu vou encerrar os debates e verificar quórum de votação. Todos confirmaram presença, eu inicio votação. Todos votaram, eu encerro a votação. Então, meu voto foi acompanhado à unanimidade, no sentido de conhecer o recurso ordinário e negar provimento. Desta forma, nós encerramos o julgamento do caso Indústria de Bebidas Pirassununga Limitada. Vamos para o próximo processo e último da pauta. É o do caso do autuado EL Gregorim Santana Informática, auto de infração 4133654, recurso ordinário de relatoria do Dr. Ítalo, a quem eu passo a palavra para a leitura do voto. Obrigado, presidente. A acusação fiscal aqui, objeto de recurso ordinário, versa sobre a falta de pagamento do imposto por meio de guia de recolhimento especial, devido até ao momento do desembaraço aduaneiro de mercadorias importadas do exterior, constando a recorrente como adquirendo as mercadorias. Conforme fundamento trazido em relato infracional, notificado, o contribuinte confirmou ser o destinatário das mercadorias importadas do exterior, relacionadas nas declarações de importação. Preliminarmente, defende a recorrente a nulidade do auto de infração por ausência de motivação. Afasto tais argumentos preliminares, frisando que a acusação está bem posta, suficientemente motivada e satisfatoriamente comprovada e rigorosa obediência ao artigo 142 do CTN. Digo que não há dúvidas quanto à motivação acusatória, entendendo que a recorrente, como legítima destinatária das mercadorias importadas, é a responsável pelo recolhimento do ICMS. A ausência de comprovação do recolhimento pelas importadoras é irrelevante, visto que, no entender da fiscalização, a responsável pelo recolhimento é a destinatária das mercadorias, ora recorrente, devendo o imposto ser recolhido ao Estado de São Paulo e não ao Estado em que estão domiciliadas as importadoras. Nesse sentido, afasta a preliminar de nulidade por ausência de legitimidade ativa, conforme se enunciará mais à frente, adiantando no sentido que o ICMS é devido ao estado do adquirente, que figura como legítimo importador, ou seja, ao Estado de São Paulo. No mérito, os argumentos trazidos à baila prestam-se a defender a legitimidade de suas operações no sentido de que as mercadorias objeto da autuação chegaram ao mercado nacional por importadoras sediadas no estado de Alagoas, ocasião em que recolheram o tributo conforme predispõe a legislação do estado. Com a devida vênia, entendo não prevalecer tal entendimento. Faço aqui uma breve diferenciação
os conceitos de importação por conta e ordem e importação por encomenda. Destaco aqui que o entendimento ficou firmado pelo STF, tema 520, firmado com repercussão geral, na qual definiu-se o conceito de destino, né, e, por consequência, o reflexo na tributação. Inclusive, a própria representação fiscal admite que, de acordo com a jurisprudência do STF, a entrada física da mercadoria no estabelecimento do adquirente importador não é o critério principal para a definição do aspecto pessoal do ICMS, sendo necessário identificar o destinatário legal da operação. Essa também é o entendimento da Câmara Superior, e digo eu que, na hipótese dos autos, se as operações forem entendidas como importação por conta e ordem, o ICMS é devido a São Paulo, e se as importações forem entendidas como importação por encomenda, o ICMS seria devido ao estado de Alagoas, que é a localização das tradings. Logo, a solução depende do cotejo probatório que eu faço, né? Penso que a circunstância se resolve facilmente. São duas tradings, uma de nome PRD. No que atine às operações com essa importadora, eu destaco que as operações deram na modalidade por conta e ordem. Nesse sentido, bem destaca a representação fiscal, que pode-se verificar, por exemplo, as folhas 125 e 126, que nos extratos de declaração de importação consta autuado como adquirente da mercadoria. Dessa forma, autuado é a destinatária jurídica e, portanto, responsável pelo pagamento. No ponto, eu transcrevo a decisão ACO, deixando claro que os próprios extratos das declarações de importação deixam claro que essa importação deu-se por conta e ordem de terceiros, está explicitamente exposto nessas DIs, e digo eu, conforme bem decidido pelo julgador ACO, no caso de importação por conta e ordem, a importadora é apenas uma prestadora de serviço aduaneiro, a real adquirente da mercadoria, revelando-se como verdadeira importadora a empresa recorrente. Então, com essa, a situação é simples. Quanto às operações de importação realizadas por outra empresa de nome Atlanta, digo que os documentos até sugerem tratar-se de importação por encomenda. No entanto, não identifico elementos de prova cujo ônus recai sobre o contribuinte, no sentido de que tais operações deram-se de fato na modalidade por encomenda. Nesse sentido, a notificação expedida ao tempo da fiscalização exigia, dentre outros documentos, o contrato de câmbio e o extrato de despesas do despachante, referentes às DIs objeto da fiscalização. Ocorre que, nem com o lançamento de ofício, nem com a defesa inaugural, tais documentos vieram a lume. Não há nos autos documentos que comprovam que a relação comercial entabulada com a recorrente e a importadora Atlanta deu-se na modalidade por encomenda, na qual a trading foi contratada para promover em seu nome com recursos próprios o despacho aduaneiro de importação da mercadoria estrangeira por ela adquirida no exterior para revenda a encomendante pré-determinado. Não há provas no sentido de que as despesas oriundas da importação foram suportadas pela importadora e após reembolsados pela recorrente, ou se foram, em verdade, adiantados pela recorrente. Por entender que o ônus probatório recai sobre o contribuinte, que tem o dever de comprovar documentalmente como se deu tais operações, eu entendo que prevalece a premissa fiscal de que as importações deram-se na modalidade por conta e ordem. Há questões envolvendo a súmula, que cito aqui questões envolvendo a taxa de juros, que cito aqui a súmula 10 de 2017, a questão envolvendo a multa, que cito o artigo 28 da 13457 como limitador. Em suma, estou conhecendo o recurso ordinário, negando o provimento, o voto já está lançado. Obrigado, doutor Ítalo. Abro a palavra, então, a todo mundo, todos da Câmara, para debates. Como o Ítalo falou, esse é um assunto que já, pelo menos, já apareceu bastante para mim aqui no tribunal. E sempre na importação por encomenda, né, que aí seria o ICMS decidido no estado onde entrou a mercadoria, ou pelo menos pelo o importador seria trading. Tem que ver essas provas por ele mencionadas, e nesse caso aqui não tem. Então eu vou acompanhar nesse sentido e abro a palavra, então, aos demais integrantes para debates. Cumprimento o doutor Ítalo, examinou muito bem a questão, verificou se tratar realmente de importação por conta e ordem.
vou acompanhar o seu voto. Senhor presidente, parabenizar também o doutor Ítalo pelo excelente voto, excelente análise da situação e adiantar que já acompanho também a decisão. Perfeito, obrigado a todos. Então, não havendo mais manifestações, eu encerro os debates e verifico o quórum de votação. Todos confirmaram presença. Eu inicio votação. Todos votaram, eu encerro votação. Então, o voto do Dr. Ítalo foi acompanhado da unanimidade, no sentido de conhecer o recurso ordinário e negar provimento. Com isso, nós encerramos o julgamento do caso E.L. Gregorim Santana Informática. E com o julgamento desse processo, nós encerramos o julgamento de todos os processos da pauta de hoje. Então, eu encerro aqui a sessão de julgamento para que seja gerada a ata. Já foi feito. Então, agradeço a presença de todos e encerro a sessão de julgamento da 6ª Câmara Julgadora do TIT, do dia 3 de março de 2022. Peço, por favor, que o Jailson encerre a gravação.